Hoje a gente vai falar sobre se render às emoções. Primeiro, aceite o momento que você está vivendo como se você tivesse criado, porque na verdade você criou. Se você está vivendo essa situação, é porque de alguma maneira, ainda que você não entenda como, você criou essa situação. Então, para de brigar com as emoções. Aceite. Quando a gente se rende às emoções, a gente começa a encontrar um alinhamento muito maior. Quando a gente começa a entrar num alinhamento, a gente consegue acessar a nossa inteligência não conceitual. Uma das coisas que fala sobre alinhamento é a gente parar de rotular as coisas. Então, se você está vivendo algum obstáculo na sua vida, que pode estar vindo na forma de uma pessoa, de uma situação, de uma circunstância, para de rotular como boa, ruim, triste ou alegre. Não rotule. Se renda àquilo e aceite, porque quando a gente fica brigando e rotulando, a gente fica polarizando um pensamento. Quando a gente polariza um pensamento, a gente entra na coisa da dor e do sofrimento. Sabe aquela frase que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? É exatamente isso. Dor é algo que de fato eu sinto porque aconteceu alguma coisa. Então eu me machuco fisicamente, eu sinto uma dor física. Se eu tenho algum tipo de dor emocional ou psicológica, é porque aconteceu alguma coisa de eu briguei com alguém, eu tive um término de relacionamento, fui demitida, alguém que eu gosto morreu, enfim, isso é uma dor emocional ou psicológica. O sofrimento, quando a gente coloca um nível psicológico em cima dessa dor, isso a gente fica sofrendo além do necessário. Eu assisti uma palestra muito interessante de um xamã que ele fala sobre a diferença entre as pessoas que estão em coerência e pessoas que estão incoerentes. Isso em termos mentais e cardíacos, tá? Quando a gente mede as ondas cerebrais e as ondas cardíacas de alguém que está em incoerência, as ondas são todas bagunçadas. Quando a gente mede as ondas de uma pessoa que está em coerência, as ondas são muito mais próximas, elas vão num fluxo. E ele deu um exemplo incrível, que é o seguinte: se você pegar uma lâmpada de 100 watts e colocar no ambiente e acender, vai iluminar o ambiente. Mas é uma luz difusa, é uma luz incoerente. Se você pega esses mesmos watts, coloca isso num foco, num feixe, você transforma isso num laser. E um laser é capaz de cortar um aço. É o que acontece com a nossa emoção. Se ela fica difusa, a gente não consegue encontrar solução, porque uma mente barulhenta dificilmente consegue achar solução para as coisas. Uma mente mais quieta, mais alinhada, mais coerente, tem muito mais facilidade de achar solução para as questões. Uma coisa que pode ajudar a gente a diminuir a intensidade das emoções ou até finalizar uma emoção é fazer algum tipo de ritual. Por exemplo, tá irritado com alguma coisa, com alguém, tá bravo ou tá triste, seja lá o que for, alguma emoção que tá te bagunçando aí, tira da cabeça, para de ruminar, coloca no papel, escreve e depois, por exemplo, queima. É uma espécie de ritual, porque o fogo queima e transmuta as emoções, transmuta os elementos. Então, é uma forma de você finalizar alguma coisa. Acende uma vela e apaga. Enfim, cria alguma situação que faça sentido para você, algum ritual que faça sentido para você. E a coisa de entenda que as emoções são bem-vindas, parar de brigar com elas, olha para elas, entenda o que elas estão querendo mostrar para vocês, o que ela está querendo ensinar a vocês. Então elas são sempre bem-vindas, mas elas não se curam sozinhas. Emoções precisam de ação, ou seja, eu preciso de quietude, eu preciso de alinhamento, eu preciso de coerência, eu preciso entender esse meu estado emocional para poder mudar este campo vibratório, acessar a minha inteligência não conceitual, a minha inteligência mais intuitiva, vamos dizer assim, para encontrar uma solução e entrar em ação. Ficar ruminando as emoções não vai fazer você mudar de fase.